Maravilha, maravilha, nosso Deus é maravilhoso. Como é bom nós adorar a Deus. Hoje é tempo de adorar a Deus. Por isso vem, esta é a hora de adoração, seja em pandemia ou fora da pandemia, seja no momento de alegria, felicidade, sem problemas ou com problemas. Sempre é hora de adorar o nosso Deus. Meus queridos, nós vamos então prosseguir. O nosso tema da conferência é esperança, uma palavra de conforto em tempos de crise. Nós estamos expondo esse tema no livro dos Salmos. Meus queridos, os Salmos é de grande importância para nós. Toda a Bíblia, na verdade, é de grande importância para nós, Mas as pessoas geralmente gostam de ler os Salmos, Até porque os Salmos, eles expressam sentimentos, expressam as lutas, o dia a dia do servo de Deus. E muitas vezes nós identificamos com os mesmos sofrimentos que eles passavam, as mesmas angústias, as mesmas alegrias. Então, ao ler o Salmo, nós acabamos nos identificando com eles também. E nós encontramos nos Salmos palavras de conforto, palavras de consolo, palavras de correção também. Nós encontramos esperança e força para prosseguirmos na nossa vida. E nessa noite eu quero convidar a você que tiver com suas Bíblias nas mãos, se você não tiver, ouça a leitura que eu vou estar fazendo, no Salmo 46. O Salmo 46 nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus queridos? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, como é bom nós podemos, ó Pai, ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra, aprender do Senhor, ó Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede, por tê-las em nossas mãos, e poder, Deus, em casa, na igreja, ou, Pai, nas mídias sociais, poder proclamá-la nesse país que nós vivemos de forma livre, para abençoar as pessoas. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede, Pai, e peço ao Senhor que use o Teu servo que fala contigo nesse momento, ó Pai. Assim como tem falado ao meu coração neste salmo, fala ao coração dos nossos queridos ouvintes, ó Deus. Abra a mente, o coração, que todos estejam atentos a ouvirem a Tua palavra e serem confortados, consolados por ela, meu Pai. Que possamos encontrar de fato, meu Deus, o verdadeiro abrigo no Senhor, que é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações. Nós te pedimos, Pai, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Meus queridos, este Salmo 46, já no seu título, diz que é dos filhos de Corá. Foi eles que compuseram esse cântico, esse salmo. Os filhos de Corá, eles eram da família dos levitas, que eram responsáveis pelos deveres religiosos, e compuseram esse cântico para cantar em voz de soprano, como nos traz essa informação, o próprio título aqui deste salmo. O Salmo 46, meus queridos, é um salmo maravilhoso. É um salmo que é uma afirmação emocionante de uma confiança em Deus em meio à extrema adversidade. E a base dessa confiança é a presença de Deus no meio do seu povo. E de fato, meus queridos, a presença de Deus na vida da igreja garante que ela ficará firme, que ela irá permanecer no mundo até a consumação dos séculos, firme e vigorosa, porque Deus é quem a estabeleceu, Deus está presente nela e a conduzirá pelos séculos dos séculos, porque Ele é a nossa
fortaleza. É Ele que nos fortalece para assim prosseguirmos. Este salmo, o Salmo 46, é um salmo que nos traz também segurança. É um salmo que nos traz consolo. É um salmo que nos dá força para prosseguirmos peregrinando neste mundo que nós vivemos com firmeza. Mesmo em momentos difíceis, mesmo nos momentos mais sombrios de nossa caminhada. Porque Ele nos traz a certeza que Deus está conosco para nos sustentar, para nos guardar, para nos proteger. Este salmo também, meus queridos, é um salmo em que um dos salmos, um dos livros que Lutero meditava nas horas mais sombrias de sua vida. E foi neste salmo que ele também encontrou inspiração para compor aquele hino que nós cantamos, conhecido mundialmente, Castelo Forte é o nosso Deus. Pois bem, meus queridos, quanto ao tempo, ao contexto que este salmo foi escrito, nós não temos assim de forma exata o momento, o tempo, o contexto que foi escrito, mas nós podemos, e segundo alguns estudiosos também dos salmos, podemos inferir que este salmo, ele reflete um momento em que o povo de Israel passou por um momento de intensa tribulação, um momento de intensa angústia, de guerras. E provavelmente nós podemos definir talvez um dos dois desses eventos que pode ter acontecido na história do povo de Israel. Um deles foi a libertação lá de Josafá, descrita em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando os moabitas uniram-se com os amonitas e também com os povos do Monte Seir para pelejar, para arruinar o povo de Judá, a cidade de Jerusalém. Então Josafá se colocou, se prostrou diante de Deus, clamou ao Senhor. Deus acalentou seu coração dizendo que iria lutar por eles. Então Josafá põe-se a marchar em direção ao exército, aquela grande multidão de exército contra eles, louvando e exaltando o Senhor, e de repente Deus vai à frente e dissipa aquele exército. Faz com que eles mesmo se autodestruíssem, então dá vitória ao seu povo, sem que eles precisassem pegarem armas. Uma outra situação, meus queridos, que pode ser também a destruição do exército de Senaqueribe, rei da Síria, quando cercaram a cidade de Jerusalém, lá no tempo do rei Ezequias. Eles já haviam varrido parte da terra das nações, destruído várias nações. Eles já haviam também tomado várias cidades de Judá, importantes de Judá, e agora cercaram Jerusalém. Então, ele afronta o rei Ezequias, ele afronta o Deus de Ezequias, o Deus de Judá. E então, Deus, mais uma vez, ele dá a resposta a Ezequias que iria lutar por eles, que eles não temessem. E Deus, de fato, destruiu aquele exército poderoso e voltaram-se envergonhados para as suas terras novamente. Portanto, meus queridos, este salmo também ele era para ser cantado pelo povo de Deus quando se vissem em apertos e podiam então se lembrar que Deus, de fato, é socorro bem presente nas tribulações. Este salmo ele serve para nós também hoje, para nós, quando nós passarmos por algum momento difícil, momento de dificuldade, de tribulação, contra talvez um inimigo que talvez venha contra nós, o inimigo que nós temos hoje nessa pandemia invisível, inclusive, ou qualquer momento de tribulação, nós podemos de fato confiar no Senhor, porque nele nós podemos encontrar consolo, paz e esperança. Este salmo que nós acabamos de ler, dá uma aguinha para mim, pastor. Aguinha. Ele está dividido em 3 partes. Em cada uma das estrofes desse cântico, desse salmo, nós encontramos o refrão: Deus é o nosso refúgio, versículo 1, versículo 7, versículo 11. E Deus está conosco, verso 7, verso 11 também. Implicitamente, no versículo 1 também está demonstrando que Deus, de fato, está conosco, está presente conosco. Nós podemos afirmar então, meus queridos, então, que Deus é o nosso refúgio, sempre presente nas tribulações. Isso serve de tema para a nossa mensagem nesta noite também. Deus é nosso refúgio, sempre presente nas tribulações. Do versículo 1 ao versículo 3, o Salmo responde para nós a pergunta: quem Deus é e o que isso implica para nós, o significado disso para nós. O verso 4 ao verso 7 responde a pergunta: o que
onde Deus está e também o que isso implica para nós. E verso 8 ao verso 11 responde para nós o que Deus fez e qual é a implicação disso para nós. Pois bem, meus queridos, quem Deus é e o que isso implica para nós? O versículo 1 do Salmo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Veja que o salmista, quando ele fala que Deus é nosso refúgio, a palavra Deus aqui, Elohim, é o mesmo Deus lá da criação, do princípio, quando Deus criou todas as coisas do nada, do caos, fez o mundo vir a existir. Então aquele Deus é o Deus aqui do Salmo, é o Deus do salmista, é o Deus de Israel, é o Deus de Jerusalém, é o Deus que é o refúgio e fortaleza. E quando o salmista fala aqui que ele é nosso refúgio e fortaleza, aqui na mente do salmista, aquelas cidades de refúgio, que eram verdadeiras fortalezas, né, que serviam de refúgio para o povo, quando vinha algum inimigo, em tempos de guerra, em que estavam apuros, podiam correr para aquelas cidades de refúgio. Eram cidades muito bem preparadas. Eram cidades, de fato, fortificadas com baluartes, com altas e largas muralhas. Então, servia de refúgio, de proteção. E eram cidades praticamente impenetráveis. Cidades, de fato, meus queridos, com muita segurança. Humanamente falando, eram totalmente seguras. Então essas fortalezas serviam de refúgio para o povo diante da ameaça de um inimigo mais poderoso, mais forte do que eles quando quisessem subjugá-los. É assim também, meus queridos, como essas fortalezas, diz o salmista, Deus é o nosso socorro. Socorro bem presente nas tribulações. As tribulações aqui, meus queridos, não é só guerra, envolve outras dificuldades, outras aflições que nós passamos, outros problemas. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio bem presente. A implicação disso para nós, meus queridos, é que nós não precisamos temer diante das tribulações. Como ele diz aqui no versículo 2, não temeremos. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Não temeremos. Não teremos medo, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que venha um caos sobre a terra, ainda que tudo isso aconteça, ainda que haja maremoto, tsunami, terremotos e tudo mais, não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, é nossa fortaleza. Meus queridos, graças a Deus, nós vivemos numa região, no país, em que não tem grandes terremotos. Nós não vemos, maremotos, tsunamis. Apesar de algumas inundações em algumas regiões que trazem caos também. Não há guerra em nosso país, como em outros lugares do mundo, onde as pessoas vivem em guerras. Mas nós temos uma série de problemas que trazem tribulações, que trazem aflições para a nossa vida. Podemos nomear vários aqui. A própria corrupção do ser humano, as pressões políticas, as pressões econômicas e sociais, as pressões culturais que tentam nos desvirtuar, tentam nos obrigar a aceitar parâmetros que Deus não estabeleceu, que Deus não ensinou, a própria violência civil, as desigualdades sociais, o nosso próprio pecado, meus queridos, que muitas vezes nos coloca em situações difíceis, nos coloca em situações de tentações, tentação de pensamento, tentações da carne, as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, que muitas vezes nos coloca em situações difíceis, nos traz angústias, nos assolam com frequência, nos enfraquecem, e muitas vezes querem minar nossas forças. E muitas vezes entramos em desespero por causa disso. Além dessa pandemia que nós vivemos, de forma mundial, tantas outras coisas que pode querer nos trazer, tirar a paz, nos afligir, nos destruir, nos atribular o coração e a alma. Porém, nós temos Deus ao nosso lado, nós temos o Deus conosco, não temeremos, porque Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nele nós podemos confiar. Mas não só isso, ele não é só fortaleza, refúgio, fortaleza, é um socorro bem presente. Está conosco, é de fácil acesso. Essa expressão está bem presente, é o Deus que se deixa achar, é um Deus extremamente acessível, mas que está nos céus, está na terra também. Está sempre à nossa disposição. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 13, ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração.
mostrando que Ele está perto de nós, está à nossa disposição. Portanto, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, meus queridos, não precisamos temer, desesperar, temos que confiar no Senhor, Ele está sempre conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza nos momentos difíceis. Confie no Senhor. Nessa primeira parte, mas que nós notamos aqui, então, a onipotência de Deus. Nosso Deus é poderoso para nos guardar e nos proteger. Deus tem todo o poder e por isso não precisamos temer, porque estamos seguros. Na segunda parte do Salmo, meus queridos, onde Deus está e o que isso implica para nós. Nessa parte nós podemos perceber no Salmo a onipresença de Deus. Ele está nos céus, mas também está ao mesmo tempo aqui na terra, conosco. Verso 4 e verso 5, o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Ele diz mais: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O salmista aqui está falando, ele está aqui identificando Deus como Altíssimo. Deus que é identificado como Altíssimo, ou seja, não é um Deus qualquer, mas é o Deus sublime. É o Deus que está acima de todos os deuses. É o Deus supremo. É o Deus que está elevado acima de todas as coisas. Não é um Deus da imaginação humana, como tinha aquelas nações. Mas é o Deus que é o Deus que existe, é o Deus que está acima de tudo e de todos. Ele fala aqui também da cidade de Deus. E qual é essa cidade de Deus? Qual é a cidade na Bíblia que é identificada como cidade de Deus? É a cidade de Jerusalém. Não tem outra cidade na terra identificada como cidade de Deus. Onde Deus está. Lá em Jerusalém, onde estava o trono de justiça. Lá onde estava o templo que figurava a presença de Deus no meio do seu povo. É lá que estavam a arca, os sacrifícios. Lá que estava o culto, os sacerdotes. É lá que estavam, meus queridos, os levitas que cultuavam e levavam o povo também a cultuar a Deus. Então, foi aquele lugar, Jerusalém, onde Deus escolheu, lugar escolhido, local que Ele escolheu para a sua morada. Para estar no meio do seu povo. Então fica aqui, de forma implícita, que é Jerusalém que o salmista está falando. Mas é interessante que ele fala que há um rio, cujas correntes, alegram a cidade de Deus. E é interessante que lá em Jerusalém não havia rios em Jerusalém. Não havia rio nenhum em Jerusalém. Provavelmente os filhos de Corá, ao compor esse salmo, está ilustrando Jerusalém na terra prometida, equiparando-a com o Jardim do Éden, como a morada de Deus. E lá no Jardim do Éden havia um notável rio, que se dividia em 4 braços. E tinha um destes que regava o Jardim do Éden, lá em Gênesis 2:10. Tanto Éden como Jerusalém é visto aqui no Salmo como moradas de Deus. Isso implica, meus queridos, implicava que Deus, desde o Éden, desde o jardim, estava presente com o seu povo até os dias de Jerusalém. E de Deus sai um rio, que é citado aqui. Este rio não é um rio de forma literal, é de forma comparativa, mas é o rio da graça de Deus. É o seu favor, é a sua presença graciosa, abençoando o seu povo, cuidando do seu povo, alegrando, sustentando, enchendo de esperança, de alegria. A cidade de Deus aqui, meus queridos, vai além da Jerusalém física. Transpõe para o âmbito espiritual. Em outras palavras, Deus habita no meio do seu povo, para abençoá-los, para guardá-los, para socorrê-los, para protegê-los como uma fortaleza. É o rio da graça de Deus, abençoando o seu povo. Abençoando o seu povo. Deus presente no meio do seu povo, meus queridos. E como resultado disso, podemos destacar aqui pelo menos 3 resultados. Verso 5 e verso 6. Que ele diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, primeiramente, ela jamais será
abalada. Certamente, meus queridos, porque Deus habita no meio do seu povo, a sua cidade, as suas moradas jamais será abalada. A Jerusalém física, literalmente falando, ela foi abalada, ela foi destruída e não só uma vez. Mas o povo de Deus, que é a morada de Deus, ainda que fossem levados cativos, como foi, por causa do pecado, eles permaneceram. Porque o rio da graça de Deus, o seu amor, a sua bondade os preservou. Por isso, não foram totalmente destruídos. E por isso, jamais será abalada. O segundo resultado da presença de Deus com o seu povo aqui, meus queridos, é que Deus ajudará desde antemanhã. Desde o romper do dia. Quando a batalha rompesse, Deus estará com eles para guardá-los, abençoá-los. Logo mais à frente, lá no Salmo 54, versículo 4, o salmista diz: Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. E é isso que está dizendo aqui, meus queridos, também. Deus é o que nos sustenta a vida. Ele que nos guarda, nos protege desde manhã, desde o amanhecer, desde quando nós acordamos até dormirmos. Deus está conosco para nos abençoar. E o terceiro resultado aqui da presença de Deus com nós, que nos dá vitória em meio às tribulações. Diante de sua voz, a terra se dissolve. Versículo 6, ele fala: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Nós podemos lembrar aqui, meus queridos, de Senaqueribe. O rei Senaqueribe, quando afrontava o rei Ezequias, lá em Jerusalém, afrontava o Deus do seu povo, quando escreve aquela carta arrogante, desfazendo do povo de Israel, do povo de Judá, desfazendo do Deus de Judá. Então Deus manda, então Ezequias se prostra diante de Deus, coloca essa carta diante do Senhor, mostrando a afronta que estava fazendo para Deus, a zombaria que eles estavam fazendo. Então Deus responde a Ezequias e manda um anjo lá no campo assírio e matou dentre eles, numa só noite, o mínimo 185 mil soldados da tropa síria. E tiveram que voltar envergonhados para casa, foram destruídos, derreteram-se diante de Deus, e os próprios filhos do rei Senaqueribe o mataram quando ele estava na sua casa, adorando lá o seu Deus. Meus queridos, o poder de Deus é supremo. As nações travavam suas batalhas para destruir seus inimigos, com as suas bravuras. Deus, com a sua voz, destruiu os seus inimigos. A voz de Deus, meus queridos, é poderosa. Devora e consome, como fez com aquele grande exército poderoso. A conclusão do salmista é que Deus está conosco, novamente, aqui no versículo 7. Deus está conosco, Ele habita no nosso meio. O Deus de Jacó, aqui Jacó representando os patriarcas, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente. Ele está conosco e Ele é poderoso para nos salvar. E na terceira parte desse salmo, meus queridos, terceira estrofe desse salmo, verso 8 ao verso 11. O que Deus fez e o que isso implica para nós. Ele diz: vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nosso Deus, meus queridos, Ele promove a paz, pondo fim à guerra. Nós temos aqui, meus queridos, um convite do salmista, dos filhos de Corá, para contemplarmos as obras do Senhor. E quais são as obras que o salmista tem em mente aqui, meus queridos? Nós vamos observar o salmo, a linguagem aqui é usada de contexto de guerra. Mas ele cita aqui também os fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis. Para mostrar que Deus tem o domínio, Deus controla todo o universo. O seu poder vai além das guerras. O salmista tem aqui em mente uma daquelas guerras nas quais Deus deu vitória, como nós já vimos anteriormente. Tem em mente, meus queridos, ou melhor, deu vitória a eles sem que eles tivessem que lutar fisicamente. Deus pôs fim, meus queridos, à guerra, destruiu seus inimigos e o povo foram vitoriosos. Deus trouxe paz, consolo, refrigério para o povo que estava feito diante daquela dificuldade, daquela tribulação, diante dos seus inimigos.
o salmista convida aqui o leitor a rever, examinar os poderosos feitos de Deus realizados na terra. Eu fico imaginando aqui, meus queridos, com ler esse salmo, imaginando no contexto de Senaqueribe ali, o povo de Jerusalém cercados por aquele exército, durante mais ou menos 6 meses, já em apuros, já faltando coisas dentro da cidade de Jerusalém, que estava totalmente cercada, e era uma grande fortaleza, a cidade de Jerusalém, mas já estava passando apuros por causa do exército em volta daquela cidade. Então o atalaia, todos os dias pela manhã, observando, olhando em direção aos inimigos, o acampamento dos inimigos, com um exército poderoso, grandioso, cheio de carros e cavalos, prontos para devorar aquela cidade, a sua cidade, a cidade de Jerusalém. Meus queridos, e de daquelas manhãs, o atalaia então observa em direção ao inimigo, e de repente só vê cadáveres sobre a terra, aquele monte de soldados caídos sobre a terra. Então ele grita: vinde e vede, vinde contemplar as obras do Senhor, que as assolações efetuou na terra. Ele pôs ter uma guerra, destruindo os inimigos. Essa visão que eu tenho aqui, meus queridos, ele mostra para nós, esse salmo mostra para nós, que quem dá vitória não é o tamanho do exército, não é o seu poder bélico, não é a nossa própria força, não os recursos humanos, mas é o Senhor dos exércitos, é o Senhor da aliança, Ele que põe fim à guerra. A nossa vitória, meus queridos, ela vem do Senhor, a nossa força vem de Deus. Contemple as obras de Deus e aquiete-se. O resultado disso, dessa contemplação, em saber que Deus de fato é que faz essas coisas, meus queridos, é acalentar o coração, como ele diz aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietar aqui, meus queridos, é de fato aquietar. Relaxe, descanse, confie, acalme o coração. Não se desespere. Eu sou Deus no céu e na terra, estou aqui para abençoá-los. E mais uma vez, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete isso nas 3 estrofes dos Salmos, para nos dar certeza e convicção de que, de fato, Deus é que cuida de nós. Podemos confiar. Meus queridos, nós vimos nesses Salmos aqui, meus queridos, o poder de Deus. Nós vimos aqui que Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Nele está, meus queridos, a nossa verdadeira segurança. Ele é refúgio de fácil acesso, de forma que seu poder e socorro estão sempre à nossa disposição. Nós vimos que Deus está presente conosco para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar. Ele governa todas as coisas e põe termo à guerra. Deus é onipresente. Ele está presente conosco. Ele está presente nos céus, mas também aqui na terra. E, portanto, é o nosso ajudador, é o nosso auxiliador. Ele que nos ajuda. Ele é o nosso refúgio verdadeiro para a alma atormentada. Ele pode dar conforto nos momentos mais difíceis de nossa caminhada, de nossa vida. E Ele põe termo à guerra. Ele que traz paz. Ele faz cessar as guerras. Ele é o Deus da providência. Sua presença conosco nos garante vitória e nos garante a paz. De forma geral, meus queridos, que eu gostaria de aplicar para nós, dizendo que Deus não muda. Esse Deus é o mesmo Deus que nós servimos hoje. É o mesmo Deus que criou os céus e a terra lá no princípio de todas as coisas e nos criou também. E caminhou com o seu povo sempre presente, está presente conosco hoje também. É o mesmo Deus do Salmo aqui, meus queridos. Lá no Antigo Testamento, Deus se fazia presente na figura do templo, da arca da aliança. Hoje não faz por meio do Filho, Jesus. Deus se fazia presente no templo lá em Jerusalém, figuradamente, a morada de Deus, morava com o povo, mas Deus foi muito mais além na sua revelação. Ele mesmo veio para o meio de nós em carne e sangue. Ele se fez o Emanuel, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, em glória e majestade, como unigênito do Pai, mas também em carne e sangue, como nós, ainda que sem pecado, se fez presente conosco, em pessoa, e andou aqui na terra. Hoje não é mais lá o templo em Jerusalém, mas é em Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, moradas de Deus. Ele habita em nós para nos ajudar, para nos proteger, para nos guardar.
O Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, o Deus dos céus e da terra está em nós, por meio do seu Espírito. Você quer milagre maior do que este? Nós somos moradas de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos moradas de Deus. Este é o mesmo Deus que é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Mas veja bem, meus queridos, você pode questionar, mas quantas pessoas morreram nessa pandemia, estão morrendo e ainda vão morrer? De fato, vai morrer. Quem sabe até eu, não sei, só Deus é quem sabe. Pode acontecer. Mas veja bem, meus queridos, não quer dizer que você não possa morrer. É algo natural do ser humano. Infelizmente o pecado trouxe a morte ao mundo. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não quer dizer que Deus não está com você, mesmo na hora da morte, te abençoando, consolando e confortando você, o seu coração. Quantos servos de Deus já partiram? De muitas maneiras diferentes. Às vezes tem tribulações, mas sem perder o vigor, sem perder a esperança. Porque, meus queridos, a esperança daqueles que esperam no Senhor, ela não está limitada, nossa esperança não está limitada apenas a essa terra, a essa vida neste mundo, até porque não somos daqui, nós somos dos céus, é para lá que nós vamos. A nossa vida não é daqui. Essa esperança, essa convicção desse salmista, desse salmo que nos traz, da palavra de Deus, nos consolam, nos alegra, revigora nossas forças, nos fortalece para enfrentar e encarar cada situação da vida, seja para viver ou seja para morrer. Morrer para o cristão é lucro, é estar no céu com o Senhor, meus queridos. Esperar no Senhor é saber que Ele é Deus, Ele é Deus, nos livrando da morte ou não. Pertencemos a Ele, meus queridos. Pertencemos a Deus. E a nossa vida está segura em Suas mãos. E a hora que Ele querer nos levar, Ele vai nos levar. Seja com pandemia ou sem pandemia. Seja doente ou não. Seja andando no trânsito ou em casa dormindo, no descanso da noite. Ele vai nos levar à hora certa, Ele vai nos conduzir até a Ele. Nossa vida pertence a Ele, ao Deus glorioso, e Ele está, nossa vida está nas Suas mãos. Portanto, meus queridos, já finalizando aqui para nós, descansa em paz no Senhor, descansa em Deus, coloca a sua tribulação, a sua angústia, a aflição nas mãos do Senhor. Ele é socorro bem presente, Ele é seguro, Ele é fortaleza, Ele vai te consolar, te confortar, te animar na hora mais difícil da sua vida e te preparar para partir para a glória. Você tem que estar com Cristo. Você tem que estar em Cristo. Ele tem que estar em você. Você já pertence a Cristo? Se você pertence a Deus, se você já tem Jesus no coração, vive para Deus, você é morada de Deus. Ele está presente na sua vida. E você, ao partir desse mundo, você vai para a glória, vai para Deus, ser mais abençoado ainda. Isso, meus queridos, acalenta o nosso coração. Deus está presente na nossa vida, longe ou nas tribulações. É sempre socorro bem presente. Confie. Confie. Eu gostaria de fechar, concluir, terminar, meus queridos, com um versículo de Romanos 15, versículo 13, que diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, o seu lar, a sua casa. Deus possa abençoar o seu dia a dia. Que de fato Deus seja o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Deus esteja presente sempre na sua vida, que você pertença a Ele e confie a sua vida nas mãos do Senhor. Só nele você pode aquietar, se Ele de fato for a sua esperança. Aquietai e saber que Ele é Deus. O sofrimento na vida do cristão, daqueles que confiam no Senhor, serve para exaltar a Deus, na terra e nos céus também. E o dia que você partir, se você for do Senhor, você partirá com Ele, porque Deus é o dono da sua vida.
Você é propriedade de Deus. Você é povo, você é morada de Deus e vai te levar para lá. Deus possa te abençoar e fortalecer em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Amado Deus, quão bom, meu Deus, é poder saber que Tu estás conosco. É um Deus presente. É o nosso refúgio e fortaleza. É o Deus que habita no céu, mas aqui na terra e habita em nós, por meio do Seu Espírito Santo. Está conosco para nos auxiliar, nos confortar, nos ajudar, nos fazer prosseguir, nos firmar os passos e nos conduzir, ó Pai, no meio das tribulações, das aflições dessa vida. Deus, fortaleça a nossa fé. Nos ajuda a confiarmos de fato no Senhor, ó Deus, e a prosseguirmos avante, olhando para os céus, não para a terra. Nós não somos daqui, nós somos dos céus. É para lá que nós estamos caminhando. E nessa caminhada, meu Pai, passamos por muitas aflições, são muitas angústias e tribulações. Mas saberemos que o Senhor estará sempre conosco para nos ajudar, para nos dar vitória, ainda que venhamos a morrer, mas estaremos partindo ao encontrar com o Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.